com a paz do Senhor, amém? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. O Juninho, para quem não sabe, ele é casado com a minha prima, a Flor. Mas a Flor, a gente era uns anjinhos quando a gente era pequeno. Quase não fazia bagunça, deixava minha mãe doida. Mas louvo a Deus pela nossa vida, pela vida das outras duas irmãs que eu tenho, que também estão nos caminhos do Senhor. Crente, meus irmãos, o Juninho cantou uma música aqui e é verdade, né? Só quem tem raiz para aguentar o que a gente tem suportado, principalmente nos últimos dias, né? Que o cristão é tão bombardeado que a gente tem que ter raiz. Eu sou de uma época, a minha avó era cristã, mãe do meu pai. Sou de uma época que os crentes falavam assim, crente é igual palmeira, vai para um lado, vai para o outro, mas ele continua firme. Mas isso, irmãos, é porque a palmeira ela tem uma raiz. Então a gente tem que criar uma raiz no Senhor. A gente tem que ter nossas raízes firmes no Senhor para a gente poder suportar as coisas que o mundo impõe para a gente. Amém? Eu prometo aos irmãos que eu vou ser breve. Não vou, como diz nosso pastor, né? Não vou ser enfadonho. Não vou usar essas palavras também. Não vou cansar os irmãos. Vou falar bem dentro da palavra. Lucas 15, que os irmãos já leram. Vamos ler de novo. Vou falar dentro da palavra. E os irmãos podem deixar aberto para ir acompanhando o decorrer da palavra. Amém? Lucas 15, versículo 11. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu vou ler só até aí, que no decorrer da história eu vou explicando aos irmãos. Vamos orar? Eu aprendi uma coisa, que a gente não ora pela palavra, que a palavra por si só ela já é abençoada. A gente ora por agradecer a Deus por essa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, ó Deus amado, pela oportunidade, ó Deus amado, que o Senhor dá a mim e a meus irmãos, ó Deus, de estar aqui, podendo aprender um pouco mais de Ti, podendo louvar e engrandecer o Senhor, ó Deus amado. Como somos, ó Deus amado, pentecostais, ó Deus amado, queremos Te dar glórias, aleluias, engrandecer e dar louvor ao Teu nome, Pai. Que o Senhor possa continuar presente neste lugar, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar neste lugar, ó Deus amado. Eu louvo e engrandeço o Teu santo nome, porque sei que o Senhor está aqui. Desde o momento que eu entrei nesta igreja, eu já pude sentir a Tua presença, Senhor Deus. Então, Pai amado, continue fazendo a Tua vontade, continue fazendo o Teu querer. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra vai dizer que um certo fazendeiro tinha 2 filhos. E detalhe que não fala na palavra, mas que eu pesquisando, vi alguns pastores falando, vai falar que esse fazendeiro, ele amava os 2 filhos iguais. Então, meus irmãos, esse pai amava os 2 filhos iguais, mas detalhe, um dos filhos já não estava mais satisfeito com o que o pai podia lhe oferecer, o que o pai poderia lhe ensinar, o que o pai tinha para ele, as instruções do seu pai. E lendo essa primeira parte aqui, eu paro para dar um ensinamento para nós. Será que muitas das vezes a gente não tem escutado o que Deus tem falado para a gente, o que Deus tem ensinado para a gente, e às vezes a gente não leva em conta? A gente às vezes a gente prefere largar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida para lá e tentado fazer da nossa maneira? É uma reflexão que a gente aprende que quando a gente está estudando um texto, antes da palavra falar para a igreja, a palavra fala com a gente que está estudando. Então, eu estudando, eu pensei, será que muitas das vezes a gente não é como esse filho pródigo? Que Deus está falando com a gente, não faça, é melhor você ir por aqui, é melhor você fazer isso. E às vezes a gente tenta seguir o nosso próprio caminho, tenta trilhar nossos próprios destinos. Eu creio muito na palavra de Deus. Por isso,
Quando eu estava lendo esse texto, eu procurei ler, procurei estudar, esmiuçar bem a palavra de Deus para trazer o melhor para os irmãos. Eu quero que os irmãos pensem nisso. Será que estamos levando esta palavra de acordo com o que Deus quer que a gente leva? De acordo com a vontade de Deus? E continuando a história, foi até que o filho chegou ao seu pai e pediu sua parte da herança. Ouvindo o pastor falar também, ele falou que quando ele estava fazendo ele estava pegando a palavra de Deus em outros países. Aí ele explicou, diz ele que em outros países, Oriente Médio para ser mais específico, quando um filho chega até o pai e pergunta, pai, você me dá a sua herança? Eles falam que isso não existe lá. Ele explicando essa parábola naquele país, dizia ele que na hora que ele explicava essa palavra, as pessoas do Oriente Médio falavam, isso é mentira, porque lá isso para eles é uma afronta. Por quê? Herança você se dá depois que morre. Então, para eles lá, ele leva tão a sério a figura do pai, que é uma coisa que não é tão feita na América do Sul, mas lá é uma coisa tão séria a figura do pai, que para eles o filho chegar ao pai antes do pai ter morrido e pedir a herança é uma afronta com o pai. Então, para eles, você chegar perto do pai e pedir herança é falar assim, pai, você morre. Se dá para os irmãos entenderem, entendeu? É uma afronta. Então, lá para eles não acreditam nisso. Aí a gente continuando estudando, a gente vai ver que a história a gente vai ver que mesmo assim o pai partiu a parte da herança e dividiu para os 2 filhos. Aí eu comecei a pensar, mesmo o pai pedindo para o filho não ir, o pai divide a herança, dá ao filho, para o filho ir. Aí eu entro aqui numa parte que a gente aprende lá atrás. Deus às vezes nos dá as coisas de tanto que a gente pede, mas Ele não concorda com aquilo que a gente tem pedido. Isso é a vontade permissiva de Deus. Deus permite que a gente tenha. Às vezes a gente até pede, a gente insiste, Deus não quer dar, Deus demora a dar, a gente insiste pedindo, Deus dá. Só que mais para frente a gente tem as consequências. Eu sei que a vida da gente, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitas coisas que a gente tem vontade de conquistar. Mas será que os nossos sonhos, as nossas vontades, será que está seguindo o mesmo trilho das vontades de Deus? Será que estamos colocando as nossas vontades de acordo com o que Deus tem, que Deus quer para a gente? Será que estamos dando prioridade às coisas do Senhor ou às coisas que a gente acha que o mundo tem de melhor para a gente? Eu paro aqui para contar rapidinho, porque Juninho e a Flor vai lembrar, eu e minha esposa, nós tínhamos uma lanchonete. A lanchonete para nós naquele momento, ela estava dando uma vida muito tranquila, uma vida muito boa. Só que a gente tinha que trocar os dias de culto, que é quinta, sexta, sábado, domingo, que é os dias que dá mais movimento. A gente deixava de ir ao culto para vender lanche. Mas com isso a gente estava distanciando das coisas que Deus tinha para a gente. Não estou falando que é proibido trabalhar, não estou falando isso não. Todos nós precisamos trabalhar, ainda mais eu, como sou casado, preciso trabalhar para manter minha casa. Só que naquele momento eu podia decidir. Se eu tinha a opção de escolha, eu podia decidir. Conversamos, oramos. A partir de hoje, eu vou para outro emprego e a gente vai parar com a lanchonete. Estava dando a gente uma vida muito tranquila. É lucro, né? A gente estava trabalhando com lucro. A vida estava muito boa. A gente estava tendo uma vida que a gente poderia viver tranquilo para frente. Só que a gente tinha que decidir. Ou a gente seguia os caminhos do Senhor, porque a gente estava perdendo os dias de culto tudo, ou a gente continuava com a lanchonete. Eu e ela orando, ela crescida desde pequena nas casas do Senhor,
Eu fui conhecer o Senhor depois, mas eu não achava certo eu tirar isso dela e nem de mim. Eu preferia continuar e sabia que o Senhor para frente ia abrir novas portas para a gente. Então, não passou um mês, né? Não passou um mês, eu comecei a procurar emprego de novo, abriu as portas na vidraçaria, onde eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na vidraçaria, com menos de um mês o Senhor já tinha aberto aquela porta. Aí não tinha nem 15 dias que eu estava na vidraçaria, chega um amigo meu e fala, lá na loja está precisando de um funcionário assim, assim, assim. Aí, com menos de 15 dias, apareceu 2 empregos para mim. Hoje eu continuo nesse mesmo emprego, mas o que foi, irmãos? Deus permitiu que eu chegasse até ali para mim ter aquela escolha. Aí eu pergunto, será que estamos vivendo nos trilhos de Deus? Às vezes tem escolha que vai ser difícil na vida da gente, mas Deus permite a gente ir por aquele caminho, mas a gente tem que decidir. A palavra de Deus vai falar, né? Que a gente tem 2 caminhos a seguir, ou é bênção ou é maldição. Naquele momento eu não estou falando que o meu serviço era bênção, mas eu poderia muito bem escolher continuar trabalhando lá e hoje corri o risco de estar na casa do Senhor. Mas não, graças a Deus eu sou muito bem casado, a minha esposa me ajudou a decidir em oração, oramos, voltamos a cultuar o Senhor com muita alegria. Como o presbítero Júnior falou, ali na igreja eu sou diácono, mas participo também do Ministério de Louvor. A gente tem o trabalho na igreja, a gente é muito intenso na igreja, graças a Deus, então a gente já estava sentindo falta daquilo. Então eu acho que foi a melhor escolha que a gente fez, foi continuar na casa do Senhor. Amém? Aí a palavra de Deus também vai falar que esse filho mais novo, ele começa a ter uma vida descontrolada, vai falar dissoluta, mas uma vida descontrolada. E todo o dinheiro que ele tinha, ele começa a gastar o dinheiro com coisas que o Senhor não agradava. E naquele mesmo momento, aquela região começou a ter muita dificuldade, aquela região estava passando por uma crise muito grande. Aí eu trago para nossas vidas de hoje. Ele saiu de um lugar que tinha tudo, o pai dele dava tudo ele, para ir para um lugar gastar tudo e depois praticamente ele não tinha nada. A palavra do Senhor vai falar que ele encontrou com um certo proprietário daquela região e aquele proprietário falou para ele começar a cuidar dos seus porcos. Aí você seguindo a palavra aí, você vai ver que vai falar na palavra que ele teve vontade de comer as bolotas dos porcos, a comida que os porcos comiam naquela época. Uma pessoa que tinha tudo, uma pessoa que tem tudo aos pés do seu pai. Eu coloco para o nosso dia de hoje, nós temos tudo aos pés do Senhor. A gente larga tudo para ir viver uma vida que o mundo tem oferecido para a gente, que não leva a nada, que para o homem parece reto, mas no fim todo mundo sabe que é pecado e leva à morte. Aí, meus irmãos, você vai ver que ele decide voltar. Ele decide voltar e a palavra vai falar ter com seu pai, mas ele decide voltar e conversar com seu pai. Ele decide voltar e pedir ao seu pai emprego de volta. Ele achava que ele não era mais digno de ser chamado de filho. Ele achava que ele não poderia mais ser filho. Mas eu vejo uma parte muito bonita aqui, que seu pai, em vez de chegar para ele, eu falei que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, não. O pai dele recebe ele com um abraço, dá um abraço gostoso no seu filho e pede para os seus empregados preparar a melhor roupa para ele, preparar o anel, uma sandália. Olha só, quando a gente vai ver lá no Velho Testamento, quando uma pessoa fala para preparar uma roupa nova, eles não falam para preparar simplesmente uma roupa comum, falam para preparar uma túnica nova, que a túnica naquela época era uma roupa que só as pessoas importantes usavam. Então, meus irmãos, trazendo para a minha vida,
Porque, como eu disse, a palavra antes de pregar para a igreja, ela é pregada para a gente. Aleluia. Trazendo para a minha vida, eu quero contar um testemunho para os irmãos. Há uns 10, 11 anos atrás, eu vivi nessa situação que esse rapaz viveu. Eu já estava batizado dentro da casa do Senhor. Eu me vi fora da casa do Senhor. Eu passei um ano da minha vida de uma forma que eu não queria, realmente eu não queria. Foi a pior fase da minha vida. A gente não vem à igreja para a gente dar testemunhos ruins, mas só para os irmãos entenderem. Eu passei um ano da minha vida vivendo a pior fase da minha vida, que era acompanhando pessoas que não devia, era samba, chegando em casa de madrugada, e a minha mãe sempre ali orando por mim. Juninho, a Flor acompanhou essa fase da minha vida, e a minha mãe nunca deixava de orar por mim, meus amigos nunca me abandonaram. O Juninho estava lá em casa, lá, cotidianamente. O Mário, o Anderson, são dois amigos meus que eu tenho lá em Rio Pomba, que sempre me chamavam de volta. Então, meus irmãos, a gente tem tudo na casa do Senhor. O Senhor oferece tudo do bom e do melhor. Não estou falando que é fácil, mas o Senhor, o momento que a gente acha que está dando tudo errado, vem o Senhor, Ele conserta tudo da maneira dEle, no tempo dEle. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida porque a gente toma más escolhas, como foi com esse filho pródigo. Mas eu louvo a Deus que quando eu entrei na porta daquela igreja, na verdade foi no congresso, eu sentei lá no meio, estava tendo congresso de jovens, eu sentei lá no meio, aí eu sentado lá no meio, eu senti o incômodo, eu sentia como o Senhor falasse comigo. Parecia que era como aconteceu aqui na palavra, que a palavra fala que ele voltou a cair em si. Parecia que eu estava voltando a cair em si ali. O que eu estou fazendo nessa vida? Essa vida não é para mim, eu não nasci para isso. Eu não sou criado dessa forma. A Floripe sabe, a Flor e minhas irmãs, a gente não é criado de maneira de viver na rua, viver em festa, em balada. A gente não foi criado dessa maneira. E eu estava vivendo dessa maneira. Naquele momento parecia que eu estava caindo em si, igual esse filho pródigo. E foi um negócio tão tremendo, irmãos, que naquele momento ali, que eu estava voltando para o Senhor, parecia que cada passo que eu dava para a casa do Senhor, eu me sentia mais abraçado pelos meus irmãos, como aquele pai abraçou seu filho. A cada dia eu me sentia mais abraçado pelos meus irmãos, que não me deixavam sozinho, não me deixavam caminhar sozinho. Então, meus irmãos, como aquele pai abraçou seu filho, Deus hoje quer abraçar cada um de nós. Deus hoje quer abraçar cada um de vocês. Eu senti João 3,16 ali naquele momento ali, na prática, que Deus amou o mundo de tal maneira, sabe? Deus estava me amando de novo de uma tal maneira, que eu poderia sentir o Espírito Santo do Senhor me abraçando naquele momento, como eu não sentia há tanto tempo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, a palavra de Deus diz que o Pai se alegrou. Então, o Pai continua se alegrando de ver a gente hoje, nessa noite aqui. Amém, irmãos? Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, que João 3,16 está assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é? Deus amou. O maior mandamento da Bíblia é qual? Amar. E Deus nos amou. Então, meus irmãos, eu quero que os irmãos se sintam amados nessa noite, amados por Deus. Eu quero que os irmãos olhem para dentro de si e sintam o Espírito Santo de Deus. Eu quero que os irmãos olhem para dentro de si, meus irmãos, e sintam que o Senhor está com cada um de nós. Por mais difícil que seja, o Senhor está conosco. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu convido vocês a ficar de pé. Eu vou cantar um louvor aqui. Quero que os irmãos fechem os olhos e orem agradecendo a Deus pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele nos consola.
O Espírito Santo de Deus, ele está com nós, nos mostrando o que é certo, o que é errado, o que podemos e o que não fazemos,